One Story 10. Isaac. Gênesis capítulos 22, 26 a 28. Por meio de Abraão, vimos a jornada de um homem escolhido por Deus para viver pela fé. E o que vimos não foi a justiça de Abraão, nem o zelo de Abraão, mas sim a justiça de Deus, o zelo de Deus. Vimos o processo pelo qual Abraão passou desde o antes do chamado, passando pelo chamado, e depois a vida de alguém que havia se tornado filho de Deus, mas ainda vivia a vida de um pecador. E então, vimos que ele finalmente entrou na vida de um peregrino a caminho do verdadeiro lar, e por fim encontrou o descanso ao retornar para esse lar através da morte. Agora chegamos a Isaac. Como já foi mencionado na lição 4, Abraão e Isaac estão intimamente ligados. Se Abraão, depois de passar pelas 5 etapas da jornada da fé, finalmente se tornou alguém que teme a Deus, Isaac parece entrar diretamente na vida de um peregrino a caminho do verdadeiro lar, sem passar pelo processo cheio de altos e baixos que Abraão viveu. Entre os personagens da Bíblia, Isaac, junto com José, teve uma vida que mais claramente apontou para a figura de Jesus Cristo. Então agora, vamos olhar para Isaac. Como já vimos, Deus falou sobre Isaac durante a jornada de fé de Abraão. Desde o início, antes mesmo do chamado, Isaac já é apresentado como uma figura que aponta para Jesus Cristo. Primeiro, tanto Isaac quanto Jesus foram anunciados antes de seu nascimento, e ambos receberam seus nomes de antemão. Segundo, tanto Isaac quanto Jesus nasceram em circunstâncias impossíveis do ponto de vista humano. Terceiro, ambos eram filhos únicos. Isaac era o único filho entre Abraão e Sara. É isso mesmo. Deus já havia escolhido Isaac antes mesmo do seu nascimento. Antes que qualquer bondade ou justiça viesse de Isaac, Deus já o havia separado. Deus nos chama enquanto ainda somos pecadores, ainda no ventre de nossa mãe, e até mesmo antes da fundação do mundo. E essa demonstração do poder de Deus sobre nascimentos impossíveis continuará de Sara até Rebeca, até a esposa de Manoá, até Ana, até a mulher sunamita, até Isabel, e por fim até Maria. O chamado de Isaac. O chamado de Isaac não é revelado de forma tão clara quanto o de Abraão. Não sabemos exatamente quando aconteceu. Enquanto Abraão recebeu um chamado distinto no meio da vida, o caso de Isaac é mais parecido com alguém que cresceu na fé, como alguém criado em um lar crente. Isaac vivendo como filho de Deus, mas em uma vida de pecador. Isaac viveu uma vida que seguiu silenciosa e constantemente em direção a Deus. Abraão já havia passado pelas subidas e descidas da fé, e a vida de Isaac pode ser vista como uma continuação dessa jornada. Enquanto Abraão não teve um modelo de fé antes dele, Isaac teve seu pai como exemplo. Quando Isaac era jovem, foi zombado por seu meio-irmão mais velho, Ismael, mas ele não revidou nem causou confusão. Ele era um homem de mansidão e paz. Essa não era uma personalidade que ele desenvolveu com esforço, era um caráter concedido por Deus. E isso se refletirá na vida de Jesus Cristo. Uma vida de peregrino rumo ao verdadeiro lar. A jornada que Isaac fez com Abraão até o Monte Moriá é, em toda a Escritura, a que mais se assemelha à obra de Jesus Cristo carregando a cruz. Assim como Isaac, Jesus carregou a madeira, a cruz para sua própria morte. E assim como o caráter de Isaac revela mansidão e obediência, o mesmo se vê em Jesus. Isaac obedeceu a seu pai Abraão até o ponto da morte, e Jesus obedeceu a seu pai, Deus, até a morte. Se Isaac tinha idade suficiente para carregar a lenha para o holocausto e subir o Monte Moriá a partir de uma distância visível, ele provavelmente estava pelo menos no fim da adolescência. Isso faria Abraão ter quase 120 anos. Fisicamente falando, Isaac poderia ter resistido ao seu pai idoso. Mas ele foi amarrado, sem resistir. É uma situação que não faz sentido. Exceto se lembrarmos, mais uma vez, que não devemos focar em Isaac. Não devemos concluir, vamos obedecer como Isaac. Como já enfatizamos muitas vezes antes, e continuaremos a enfatizar, a obediência de Isaac não foi porque ele era perfeito. Foi resultado da graça, a graça de Deus concedida a Isaac. Por meio dessa cena de Gênesis 22, Deus está revelando seu amor.
por meio de Abraão, o pai da fé, e seu filho amado Isaque, nascido de uma circunstância impossível e oferecido como holocausto, Deus está apontando para si mesmo. Ele está revelando o amor que um dia entregaria seu próprio Filho amado, seu Filho unigênito, Jesus Cristo, como sacrifício na cruz para a salvação das gerações futuras. É por isso que não devemos parar em Abraão ou em Isaque. Devemos encontrar e nos deparar com o Deus que concedeu graça a Abraão, e que, por nossa causa, entregaria seu Filho amado. Não devemos seguir na direção de vamos imitar Abraão, ou vamos imitar Isaque. O casamento de Isaque segundo a vontade do pai. Quando Isaque se casou com Rebeca, ele tinha 40 anos. Talvez ele tivesse alguém que amava, ou alguém com quem desejava se casar. Embora casamentos arranjados pelos pais fossem comuns na cultura do Oriente Médio, Esaú, filho de Isaque, tomou esposa sem a aprovação dos pais, então isso não era uma regra para todos. Mas Isaque confiou completamente seu casamento à vontade de seu pai Abraão. Isso se assemelha muito ao modo como o noivo, Jesus Cristo, confiou o encontro com sua noiva, a igreja, à vontade de seu pai. Isaque, o que obedece. Mais tarde, houve outra fome na terra de Canaã, como no tempo de Abraão. Isaque também desce em direção ao Egito, uma terra onde não há fome por causa do rio Nilo. Ele viaja até Gerar, que fica perto do Egito. Mas então, Deus fala com ele. A Bíblia diz: o Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito. Mor na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra por um tempo, e eu estarei com você e o abençoarei. Pois a você e aos seus descendentes darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras. E por meio da sua descendência todas as nações da terra serão abençoadas, porque Abraão me obedeceu e fez tudo o que eu requeri dele, guardando os meus mandamentos, os meus decretos e as minhas instruções. Primeiro, Deus diz a Isaque: não desça ao Egito. E promete que, se Isaque permanecer na terra que Deus lhe mostrar, Deus estará com ele e o abençoará. Essa terra é Canaã. Deus diz a Isaque para ficar ali. E Isaque obedece. Ele não desce mais em direção ao Egito, mas permanece na terra de Gerar. Lá, ele semeia, naquele mesmo ano, colhe 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. Ele se torna rico, e continua prosperando até se tornar muito poderoso. Mas isso já sabemos. Tornar-se rico, próspero e poderoso não era o objetivo final da bênção que Deus deu a Isaque. Era apenas uma antecipação, algo que Deus permitiu que ele experimentasse por um momento no caminho. Assim como Jesus curou muitos enfermos, mas curar doenças não era a razão principal pela qual ele veio. Ele veio para trazer salvação. Ao curar os doentes, Jesus deu às pessoas um vislumbre de como este mundo quebrado será um dia restaurado por ele. E mais uma vez, Deus repete a aliança que fez com Abraão. A promessa da terra de Canaã. A promessa de que, por meio da descendência de Abraão, dos descendentes de Isaque, todas as nações da terra seriam abençoadas. Essa bênção é a vida eterna que vem por meio de Jesus Cristo. Quando Abraão passou por altos e baixos espirituais, os pontos mais baixos foram aqueles 2 momentos em que ele disse às pessoas que Sara, sua esposa, era apenas sua irmã. E agora, na vida de Isaque, que vinha seguindo a Deus de forma tão pura e obediente, sem grandes oscilações como seu pai, surge um erro grave. Assim como seu pai Abraão, Isaque diz aos outros que Rebeca não é sua esposa, mas apenas sua irmã. Mas Deus, assim como fez no tempo de Abraão, protege Isaque das mãos do rei Abimeleque de Gerar. O que Isaque fez claramente não foi certo. Mas a proteção de Deus se revela aqui, não como resposta à idolatria ou arrogância contra as quais Deus adverte com firmeza, mas como resposta à fraqueza humana. E esse erro de Isaque aparece justamente entre a ordem de Deus, não desça ao Egito, e o resultado, naquele mesmo ano colheu 100 por 1. Essa colocação no texto revela, mais uma vez, que a obediência de Isaque não estava fundamentada em sua própria justiça. Foi tudo graça de Deus.
Eu sou o Deus de seu pai Abraão. Mais tarde, Isaque se tornou alvo do ciúme dos filisteus por causa de seus bens, e eles entulharam de terra todos os poços que Abraão havia cavado em vida. Mas Isaque não entra em disputa por causa disso. Em vez disso, ele se muda e cava novos poços. E quando os pastores de Gerar discutem com ele novamente por causa da água, ele se muda mais uma vez e cava outro poço. Ele não se deixa prender por brigas nem pelo que se vê com os olhos humanos. Ele reconhece que quem governa todas as coisas é Deus. Isso também é a graça de Deus sobre Isaque. Deus está pintando, por meio da vida de Isaque, o retrato da vida de Jesus Cristo. É claro que devemos lembrar: as vidas das pessoas do Antigo Testamento que prefiguram Jesus Cristo são sempre parciais. Ninguém, do nascimento à morte, representa Jesus completamente. Mas certas partes de suas vidas apontam para ele. E assim, enquanto Isaque continua evitando contendas e disputas, o Senhor aparece a ele. A Bíblia diz: aquela noite o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, pois estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei seus descendentes por causa do meu servo Abraão. Deus fala com Isaque. Assim como havia protegido Abraão durante toda a sua vida, Deus diz: Eu estarei com você e abençoarei você por causa do seu pai Abraão, para que sua descendência se multiplique. Em outras palavras, é como que ele disse a Abraão: Não tenha medo. Eu sou o seu escudo, sua grande recompensa. Um homem com quem Deus está. Assim como o rei Abimeleque dos filisteus e seu comandante Ficol haviam ido até Abraão e dito: Deus está com você em tudo o que faz. Agora novamente, o rei Abimeleque e o comandante Ficol vêm até Isaque e dizem o mesmo. Talvez não sejam exatamente as mesmas pessoas, mas provavelmente são os que ocupam os mesmos cargos. A Bíblia diz: Nós vimos claramente que o Senhor está com você. Por isso dissemos: haja um juramento entre nós. Entre nós e você. Vamos fazer um acordo com você. Da mesma forma, reis do mundo acabarão reconhecendo e confessando a Deus por causa do povo de Deus. Esses reis e comandantes, que tinham poder e riqueza, mas não conheciam a Deus, testemunharam algo em Abraão e Isaque. O que foi que viram? Como já vimos, a vida de Abraão e a de Isaque não eram chamativas ou poderosas como a dos descendentes de Caim, os Nefilins, ou dos descendentes de Cã, como Nimrod. Então o que eles viram que os levou a dizer: Vimos claramente que o Senhor está com você. Na perspectiva do One Story, eles viram uma vida que não era influenciada pelo mundo. Uma vida que não se agarrava às coisas deste mundo, mas uma vida separada. Mesmo com altos e baixos, eles não corriam atrás do que o mundo corre. Estavam no mundo, mas se aproximavam de Deus. E essa vida parecia diferente aos olhos do rei e do comandante. Era assim a vida de Isaque. Fora o fato de ter colhido 100 por um naquele ano por não ter descido ao Egito, sua vida não parecia particularmente impressionante. Quando seus servos cavavam poços e encontravam água, outros os tomavam por inveja. Pelos padrões do mundo de riqueza e sucesso, não era uma vida invejável. E ainda assim, eles disseram: Vimos claramente. Por quê? Porque viram uma vida que não era abalada pelo mundo. Sim, era assim também a vida de Jesus, nunca abalada por nada, mesmo em meio ao sofrimento. E devemos ser assim também. Deus deve ser revelado em nossa vida, não porque temos mais do que o mundo, mas porque temos aquilo que o mundo não conhece e não pode dar. Nossa vida precisa ser do tipo que o mundo não é digno de ter. Mais tarde, Isaque novamente revela a fraqueza humana na maneira como abençoa Esaú e Jacó. Mas veremos isso com mais detalhes na próxima parte, na história de Jacó. Descansam. Assim como Abraão, depois de muitas tempestades da vida, chegou a um lugar de paz, Isaque também viveu uma vida pacífica sob a graça de Deus. Ele retornou ao seu lar eterno com 180 anos de idade. Quando Isaque abençoou Esaú e Jacó, ele tinha cerca de 131 anos, o que significa que os cerca de 50 anos restantes de sua vida foram provavelmente vividos em paz, como antes. A avaliação final da Bíblia sobre Isaque, como sobre Abraão, é esta: ele foi um homem que temia a Deus,
e ele se reuniu com seus pais. A história do povo de Deus, do reino de Deus, que começou com Abraão, agora continua. De Abraão para Isaque, e agora para Jacó, cuja vida foi cheia de outro tipo de altos e baixos. E assim, a One Story continua.